Bem-vindos de volta ao Comissão Executiva. Hoje fazemos o balanço do último ano no Parlamento. Manuel Alegria, a Comissão de Inquérito ao caso BES e GES é também um dos Ora bem, momentos marcantes do último ano na Assembleia. Exato, eu gostaria de pegar nesse ponto porque também me preocupa saber qual é a opinião pública sobre a Assembleia. Quer dizer, no fundo, o que é que o público em geral pensa? E não há dúvida que o caso BES teve um efeito mediático que acaba por ser muito positivo para o papel da Assembleia, porque realmente o comportamento dessa comissão foi, não sei se isto é um exagero, mas diria exemplar, não é? Acabou por concitar também o interesse das generalidades dos meios de comunicação, enfim, que ao transmitir em direto e a imprensa em geral a dar muita importância ao tema e, portanto, também a forma como decorreu a comissão e o inquérito e o relatório produzido no final, acho que favoreceram bastante a imagem da própria Assembleia. E isso é positivo, não terá acontecido noutras situações, noutras comissões. Temos aquela comissão, que é sempre um problema complicado de analisar, de Camarate, não é? Que também acaba de publicar mais um relatório sobre aquela situação. Mas digamos que o que temos sempre a ideia, ou que tínhamos a ideia, era que essas comissões de pouco serviam, porque nunca chegavam a nenhum relatório final consensual, nunca produziam efeitos, e esta realmente teve esse aspecto muito positivo e que ajudou também um pouco à percepção que o público em geral tem do papel da Assembleia no regime democrático. João Trigo da Rosa, mudou alguma coisa relativamente à supervisão e regulação bancária? Vamos lá ver, eu julgo que... Chamou a atenção para falhas? A própria Comissão de Inquérito foi um dos temas quentes, foi o papel da supervisão bancária e da regulação, e, portanto, nesse sentido, abriu ao debate, inclusive ao debate público, o papel que o regulador deve ter na prevenção deste tipo de crises. Portanto, acho que teve um aspecto também pedagógico grande. Mas eu gostava de ressaltar aqui, como o Manel, o papel que esta Comissão teve especificamente, porque funcionou bem no sentido em que foi menos partidarizada em termos da sua atuação. Houve deputados de todos os quadrantes que estavam muito bem preparados em relação às perguntas que tinham que fazer e quase fizeram um trabalho de investigação metódico e chegaram-se a conclusões. E, portanto, muitas vezes é muito difícil, fazem-se muitas perguntas, mas depois é difícil produzir relatórios, porque os relatórios têm que, no fundo, ser relativamente consensuados entre as várias partes. E, portanto, acho que só prestigiou a Assembleia esta comissão de inquérito. Deixe-me só voltar aqui a um tema que falámos antes do intervalo, que é o tema da legislação fiscal. Eu acho que há um aspecto, que é o do IRC, que foi também, que é bastante positivo, no sentido em que talvez tenha sido das poucas componentes fiscais que desceram ou têm uma perspectiva de médio prazo de descer, enquanto que o IRS genericamente subiu, o IRC, pelo menos em algumas classes, sobretudo para as empresas mais jovens ou com menores rendimentos, começou a descer e há uma perspectiva de até nos próximos anos de convergir para um valor de 17%, tornando-nos competitivos com algumas economias, nomeadamente... Se este governo ficar no poder, o PS rompeu o pacto. Pois, mais uma vez, temos a questão do acordo de regime, mas pelo menos até ao final da legislatura há uma perspectiva de médio prazo do IRC convergir para valores que são próximos de outras economias que competem diretamente connosco, nomeadamente a Polónia ou a República Checa. Acho que foi bastante positivo. Concordo com o comentário do Samuel que há alguns aspectos, sobretudo em relação ao investimento, que não foram suficientemente acautelados. Um dos problemas grandes, eu diria que é o problema fundamental que a nossa economia tem, é ter capital. Nós só crescemos se houver mais empresas e se entrar capital. E o capital ou vem da poupança dos portugueses ou vem do investimento direto estrangeiro. E aí eu acho que a legislação devia ter sido mais agressiva, nomeadamente ao incentivar determinadas classes de investimento, inclusive permitindo a dedução a IRS de quem invista, por exemplo, em startups ou empresas nascentes, como há na Inglaterra, na Holanda, em França,
e não fomos suficientemente agressivos, no bom sentido, para resolver um problema que está longe de estar resolvido, que é injetar capital nas nossas empresas em Portugal para que a economia possa crescer. Não é? João Caiado Guerreiro, também se alterou a forma de nomeação do Governador do Banco de Portugal, que passou a estar sujeito à audição prévia. Há alguma vantagem nesta mudança? Há uma vantagem muito grande. Eu acho que nos últimos anos o nosso Parlamento, as leis que regem o nosso Parlamento têm copiado algumas boas ideias e algumas boas coisas das democracias anglo-saxónicas. É o caso do discurso do Estado da Nação e dos debates do Estado da Nação, que são copiados da Inglaterra e os Estados Unidos copiaram da Inglaterra, o americano hoje em dia é mais conhecido, e é o caso de determinada nomeação do Governador do Banco de Portugal, que naturalmente que deve ser subordinada, como na minha opinião o Procurador-Geral da República, também a um escrutínio do Parlamento. Eu acho que este escrutínio do Parlamento é muito importante. Nós nomeamos para cargos pessoas, e é muito importante que nós, portugueses, e os nossos representantes máximos, que são os deputados, que nós elegemos, percebam o que é que essas pessoas pensam sobre determinados assuntos. Portanto, eu acho este escrutínio parlamentar importantíssimo, acho que prestigia o Parlamento, acho que lhe dá funções e acho que é bom para o país e é bom para nós sabermos o que cada pessoa pensa. Portanto, acho esses passos muito positivos, acho que há mais alguns cargos, Procurador-Geral da República, a meu ver, é um deles, em que claramente deveria passar pelo escrutínio do Parlamento também. Acho que é um ponto muito positivo. Samuel, a maioria também aprovou um diploma sobre o crime de enriquecimento ilícito, que o Presidente da República, entretanto, mandou para fiscalização preventiva, portanto ficou pendurado, digamos assim. Em sua opinião, foi uma boa medida? O diploma, qualquer jurista irá responder que, em matérias nomeadamente criminais, a inversão sem mais do ónus da prova, de facto, é uma coisa que para nós, conceptualmente, para nós é muito difícil de aceitar, conceptualmente. Ou seja, há aqui uma dicotomia do ponto de vista daquilo que é a percepção de quem está na rua, em casa, que é normal, que é dizer... Há uma percepção, há muita gente que se aproveita, vocês abusam, enriquecem e chegam à atividade política, não todos, mas uma parte, para enriquecer. Portanto, se enriquecerem e têm demonstrações públicas de riqueza, venham cá vocês justificar. Mas se o diploma, para um jurista, conceptualmente, haver uma inversão do ónus da prova perante meros indícios... Está aqui em causa o princípio da presunção claro, da inocência? Exatamente. Tá. É que passa a ser presumido culpado. E portanto, isso é obviamente perigoso. De qualquer forma, eu acho que, e ainda há pouco tempo falámos aqui neste mesmo programa, que estas matérias devem ser vistas e devem ser vistas de uma forma global. Isto é, vem a propósito de medidas como existe a introdução do lobbying em Portugal e de legislação sobre o lobbying, tem a ver com as incompatibilidades, ou seja, qual é que é o objetivo desta como outros tipos de leis? Evitar, ou melhor, dotar a vida política e a vida pública de maior transparência e ser indutora de maior confiança para os cidadãos. E esta maior confiança induz também maior proximidade entre a classe política e a população, melhorando inevitavelmente o nosso sistema democrático. Ora, o que nós temos é que nós legislamos de forma isolada. Ou seja, um diploma destes, por si só, não me vai resolver os problemas que eu tenho se eu continuar a não ter um pacote global de transparência que funcione de uma forma... Mas podia ser um primeiro passo? Haverá 300 ou 400 pessoas em Portugal com lugares, ou se calhar 1000, com lugares onde podem, francamente, exercer corrupção. E qualquer trabalho sério, se calhar 2000, não sei, mas não são muitas, porque há 300 presidentes da Câmara, 30 e tal ministros, depois uns quantos diretores-gerais. Está bem, mas depois vais pelas secretarias e vais pelos departamentos urbanísticos das câmaras e vais aumentar. Estou de acordo, mas isso depois tem a ver também com uma coisa que é uma série de leis mal feitas. Devo dizer que enriquecimento ilícito e inversões de ónus de prova sou absolutamente contra. Nós, aliás, já temos um problema sério na nossa democracia. Temos muita gente presa. Temos um ex-primeiro-ministro preso há vários meses e nem sequer foi acusado. Mas se talvez seja preciso ser jurista para perceber a gravidade disto, mas para comparar com democracias avançadas, você em Inglaterra pode estar 48 horas presa sem ser acusada. 48 horas.
Nos Estados Unidos, George Bush foi considerado um ditador violentíssimo por ter estendido a 9 dias o prazo em que se pode estar preso preventivamente sem acusação. Aqui podemos chegar aos 14 meses, no limite dos limites. É uma coisa absolutamente escandalosa. Não há nenhuma razão, esta questão da lei dizer que se permite manter uma pessoa presa porque há perigo de perturbação da investigação e outras coisas assim, são coisas extremamente violentas, são resquícios absolutamente totalitários. Nós temos, de facto, uma democracia, não temos um Estado de Direito. E andamos a fazer, já há muito tempo para cá, uma série de leis técnicas, com coisas muito técnicas, como é o caso do enriquecimento ilícito, que são gravíssimas violações dos direitos dos cidadãos. E estas leis depois serão usadas sempre, como são, contra pessoas, muitas vezes por motivos que não serão os mais corretos de todos. Isto é assim, as leis fazem-se e depois são usadas. Não parece, aliás, que fizesse muita falta. Temos um ex-primeiro-ministro preso, tivemos presidentes da Câmara presos, temos uma série de gente, quer dizer, não. Aquele período que nós vivemos nos anos 80 e 90 de absoluta impunidade dos nossos políticos e dos nossos responsáveis políticos passou. Há muitos políticos que estiveram presos, o Presidente da Câmara de Oeiras, uma série de outros. Não pode ser o argumento, João. Não, mas não seja se tivessem todos estar presos, quer dizer, tem de estar presos. Não, mas é que este argumento é extremamente tem de importante. estar presos se estiverem Este argumento culpados. é extremamente importante. Mostra que as leis que temos funcionam o suficiente para não precisarmos estar sempre a endurecer. E particularmente aqui já não é um endurecimento, aqui é uma criação de uma situação que se começou por fazer na área fiscal, que é que as pessoas são culpadas antes de serem consideradas inocentes. Quer dizer, o diploma esbarre no Tribunal Constitucional. Estaríamos esperançados que sim, se o Tribunal Constitucional não tivesse 2 pesos e 2 medidas, não é? E vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional diz, mas não podemos, esta composição atual do Tribunal Constitucional não dá uma especial confiança relativamente à forma como eles vão decidir. Sabemos, sim senhora, que os direitos adquiridos das pessoas no setor público são irrevogáveis, sabemos que todos os direitos das pessoas que trabalham no setor privado não valem grande coisa. Isso tem sido, de facto, uma jurisprudência. Manuel Alegria, uma lei desta natureza não devia ter passado sem que houvesse um consenso entre não, esse as forças consenso à partida, partidárias. tanto quanto me apercebo, não sou especialista nesta matéria, não foi possível entre os diversos partidos, não é? O do arco da chamado arco da governação, que é uma forma simpática e geométrica de analisar estas questões. Da maioria. Pois, efetivamente, em alguns aspectos realmente verificou-se uma total impossibilidade de consensualizar alguns destes diplomas que nesta legislatura foram possíveis de apresentar. E essa foi um caso típico, aquele da regra que eu referi há pouco foi outro, não é? Mas realmente é a realidade que temos e não há que... Vamos ver agora na 13ª legislatura, o que é que vai acontecer em termos de geometria parlamentar para saber se algumas destas questões voltam para cima da mesa. E há uma que eu já repeti aqui, eu sou talvez, não sei se um dos poucos neste país que ainda tem esse romantismo presente, é uma revisão constitucional que eu acho que o próximo Parlamento vai ter que equacionar com uma forma muito séria, porque há aqui questões que têm que mesmo ser acolhidas para tornar uma governação mais flexível e mais com capacidade de resposta aos choques externos. E realmente a nossa Constituição é muito rígida e muito ideológica e acho que nós temos que mesmo enfrentar esse problema. Também tenho pena que realmente os aspectos económicos não tenham sido o Samuel está a olhar para o relógio, deve ser que eu estou a falar muito, mas o que é facto... da Rosa também acho que tem ali uma coisa a acrescentar. Chegar ao fim da nossa sessão legislativa, Manuel, portanto, só na próxima. Então, só para fazer já aqui, eu acho que realmente os temas económicos não preencheram muito o tempo da sessão legislativa, mas também provavelmente não mereceram essa mesma atenção. Acho que houve uma centralização no debate político, como dizia o João há bocado, e isso também não deixa de ser interessante, porque aquilo é uma Câmara política, não é? João Trigo da Rosa. Não, em termos talvez como conclusão, eu julgo que esta legislatura andou entre 2 polos. Por um lado, a resolução da questão da emergência financeira, por outro lado, que é o chamado apagar fogos, e por outro lado, resolver as questões de fundo e, portanto, fazer as reformas estruturais. Acho que a legislatura foi muito melhor do ponto de vista da resolução das questões de emergência e menos nas questões estruturais.
Houve algumas reformas que eu diria que se podem chamar reformas estruturais, não falámos aqui, mas a do poder local, com o encerramento houve dos... o regime jurídico de transferência de competências para as autarquias. Para as autarquias, os governos civis foram encerrados, que era uma coisa impensável há 10 anos, foram reduzidas mais de 1000 freguesias e, se virmos do ponto de vista do estoque da dívida do poder local, diminuiu fortemente. Era mais de 8.000 milhões de euros e hoje é 6.700 milhões de euros. Portanto, acho que aí houve realmente um trabalho de fundo e houve consenso entre os partidos para fazer isso. Do ponto de vista geral, eu diria que há uma discussão global das funções do Estado, da missão do Estado e do que é que queremos despender em cada uma dessas funções, seja na defesa, na justiça, na educação, na saúde, que ainda não está verdadeiramente resolvida e só com essa discussão, que mais uma vez obriga um consenso entre os partidos, digamos, com potencial de virem a governar, é que se consegue fazer essa reforma. As eleições já estão marcadas para dia 4 de outubro. Claro, não é a altura, porque aliás seria importante que os partidos clarificassem precisamente qual é que é a sua visão sobre o papel do Estado nestas mesmas funções essenciais. Eu diria, no início da próxima legislatura será um momento certo para tentar algum consenso nestas áreas. E assim terminamos este programa. Muito obrigada pela vossa presença na Comissão Executiva. Obrigada pela companhia.